meus amigos, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que muito bem. No nosso encontro de hoje, nos nossos futuros encontros, né, mais ou menos aí umas 6, 7 partes dessa aula, nós vamos estudar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, nós vamos ver aí os principais pontos do conhecido ECA, vamos pegar os principais artigos e fazer um esqueminha bem didático para você que não é da área do direito, possa também absorver o maior número possível de informações. Tudo bem? Então, pessoal, quando nós conversamos hoje sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos que ter em mente que muito antes disso, do Estatuto, nós já tínhamos algumas disposições previstas nas legislações anteriores. Claro que muitas vezes o menor sob um tipo de tutela diferente, agora hoje esse menor já devendo ser chamado ou de criança ou de adolescente, assumindo uma outra postura de titular de direitos. Então, veja aqui, nós tínhamos dentro da evolução da criança e do adolescente no país, nós tínhamos uma fase que nós chamamos de fase de absoluta indiferença, em que a nossa legislação brasileira, ela não tinha nenhum tipo de preocupação, de diferenciação das crianças, adolescentes e pessoas adultas. Vejam, elas não recebiam proteção alguma, elas eram considerados, na verdade, por parte do Estado, como objeto de proteção estatal. Ou seja, naquela época, nessa fase da indiferença, a criança ou adolescente ela não era titular de nenhum direito. Ela era ali um objeto a ser protegido pelo Estado, em que, na verdade, quem regia ali os interesses dessa criança ou desse adolescente era exclusivamente o pai. Por isso, gente, essa nomenclatura de pátrio poder, justamente de poder do pai, era o pai quem exercia o poder sobre seus filhos, adolescente ou criança, e isso era tratado em uma relação de dono e objeto. Veja que a criança e o adolescente, elas não tinham nenhuma titularidade de direitos, ok? E aí, veja, depois dessa fase, que é a fase da indiferença absoluta, nós temos a fase da mera imputação criminal ou do direito penal diferenciado. E aí, veja, como que funcionava aqui? Nós tínhamos até uma referência entre a crianças e adolescentes, mas nós não tínhamos nenhum tratamento diferenciado com relação a essa criança ou a esse adolescente. Então, o que acontecia? A criança e o adolescente saíram da absoluta indiferença, vieram para o nosso sistema jurídico brasileiro sujeito de direitos, mas veja, eles não tinham nenhuma proteção especial por serem crianças ou adolescentes. Aqui, na verdade, a legislação ela se preocupava tão somente com questões referentes ao direito penal. Maravilha? Agora, veja que nós tínhamos também, nessa época, uma previsão de idade diferenciada para a punição, que era de 9 e 14 anos. E tínhamos um estabelecimento prisional diferenciado. Agora, é óbvio que desde aquela época, nós com problemas de locais para encarcerar essas pessoas, o que acontecia? Esses adolescentes e crianças entre 9 e 14 anos, eles acabavam sendo colocados juntamente com os adultos. Nessa época também, o que acontecia? O juiz ele podia aplicar a pena com base no discernimento penal em relação à criança de qualquer idade. Como assim, gente? Ora,
Por exemplo, tinha um critério etário de 9 a 14 anos, beleza, mas aí o juiz pensava assim, poderia pensar assim, essa criança tem 9 anos, mas ela já tem uma maturidade acima dessa idade. Então, eu vou colocá-la em tal estabelecimento para ela cumprir a pena dela. Então, veja que o juiz ele flutuava. Então, o que nós tínhamos, portanto? Uma fase da absoluta indiferença, em que crianças e adolescentes eram objetos de proteção do Estado. Depois, a gente entrou nessa fase aqui, em que havia previsão para a criança e para o adolescente, contudo, somente com relação aos aspectos de imputação do direito penal. E aí nós tínhamos logo em seguida a fase tutelar. Aqui sim já começa a surgir duas leis que começam a tratar sobre a criança e o adolescente. Mas veja, nós não tínhamos nessa preocupação nenhuma norma protetiva. Nós tínhamos, ao contrário, mecanismos de repressão a essas crianças e adolescentes. Então, o que acontecia? Essas crianças e adolescentes que, eventualmente, se encontrassem ali em conflito com alguma disposição da sociedade, ela era retirada do convívio social. Então, veja que aqui, na fase tutelar, até havia uma tutela, mas essa tutela, veja, a criança e o adolescente, eles eram vistos como risco ao convívio social. Claro, aqueles que eventualmente infringissem alguma regra estabelecida da época. Mas veja que o avanço aqui foi simplesmente com relação à existência de duas leis tratando especificamente da criança e do adolescente. Maravilha? E aí, dentro dessa fase tutelar, portanto, como são duas normas, nós tínhamos a primeira, que é o Código de Melo Matos, e aí veja como que funcionou esse código. Ele era trabalhado junto com um abrigo. E aí o que acontecia? Nós tínhamos uma doutrina que era chamada de doutrina da situação irregular ou doutrina do menor. Lembra menor infrator, que muitas pessoas ainda utilizam essa nomenclatura? Veja, isso surgiu lá em 1927. Essa terminologia menor foi trazida dentro dessa legislação. E aí, veja, o que acontecia nesse juizado de menores? Nós tínhamos simplesmente um trabalho para crianças abandonadas, órfãos e delinquentes. E aí todas essas pessoas, sejam crianças ou adolescentes, elas eram encaminhadas para esse abrigo. E aí veja, nesse caso aqui, finalmente, a criança e o adolescente deixaram uma posição de sujeito de direito, mas em que elas, na verdade, eram uma ameaça de alguma forma ao convívio social, e agora aqui elas passam a ser sujeitos de proteção. Mas veja, sob uma perspectiva do que nós chamamos de doutrina da situação irregular. Então, veja, o que acontecia na época, portanto? Se constatava se essa criança era abandonada, o adolescente era um órfão, ou se eram delinquentes, e essas três categorias de pessoas, elas eram institucionalizadas nesse abrigo. Então, era constatado que elas estavam em uma situação irregular e que, portanto, em razão disso, elas tinham que ficar ali abrigadas. Perfeito? Agora, depois do Código de Melo Matos, nós temos o Código de Menores. Veja, em 29, o Melo Matos trouxe a nomenclatura menor e aí houve um aprimoramento no segundo diploma, que é o Código de Menores. Praticamente
foi uma reprodução do Código de Melo Matos, ou seja, aqui a criança e o adolescente eram tratados com a questão da situação irregular, mas dessa forma ainda sujeita de direitos, mas veja, esse direito dela, de proteção dela, vinculado a ela ser uma órfã, delinquente ou criança. Então, elas tinham uma tutela no abrigo, mas ainda ali aquela tutela trabalhada com essa estigmatização das 3 categorias. Perfeito? E aí nós tivemos, portanto, aqui no Código de Menores, a consolidação da doutrina da situação irregular. Perfeito? E aí veja como que funcionava essa doutrina da situação irregular. Primeira questão, ela trazia nesse código medidas de recuperação, ou seja, aplicavam essas medidas para qualquer ato que era considerado um comportamento desviante, mesmo que esse comportamento desviante ele não fosse considerado crime quando praticados por adultos. Então, veja, exemplo lá da época do Código de Menores, perfeito? Se você tinha ali um adolescente, por exemplo, de 16 anos, 15 anos, praticando sexo, isso era um comportamento desviante. Inclusive, quando praticado por adulto, não era considerado criminoso. Mas veja, esse adolescente ele era tratado como delinquente e, portanto, ele ia sofrer essa medida de recuperação. Perfeito? Agora, com o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos medidas de proteção e temos medidas socioeducativas, que são medidas de recuperação, de certa forma, mas não são tratadas com essa noção de comportamentos desviantes. Tudo bem? Então, essa era a primeira medida ali, a primeira característica principal desse Código de Menores. Depois, nós tínhamos uma abrangência relativa, ou seja, esse Código de Menores trabalhava apenas com aqueles que se encontrassem em situação irregular. Quem são eles? Delinquentes, órfãos, crianças, são as 3 principais categorias. E aí, veja, depois, a característica de que o Código de Menor trabalhava com discriminação. Ou seja, nós não tínhamos ação contra adolescentes de família rica, pois eles não eram considerados em situação irregular. Ou seja, no final, esse Código de Menores, ele se aplicava tão somente para a categoria de pessoas pobres, tá? Então, são lá essas características. Olá, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi seus estudos, mas essa videoaula que você está assistindo aqui no YouTube é uma videoaula demonstrativa para você conhecer as potencialidades e conhecer o nosso produto do site Lá Concursos. Você quer continuar assistindo essa videoaula até o final? Aliás, você quer fazer o nosso super curso focado no Instituto Federal da Bahia, super competitivo. Nós temos diversos cargos, temos curso de conhecimentos básicos e gerais para todos os cargos, assistente de administração, técnico de assuntos educacionais, assistente aos alunos, técnico em contabilidade, cursos completos, cursos muito competitivos. É muito simples, é só você entrar em contato com uma das nossas atendentes aqui da Lá Concursos, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tá certo, meus amigos? Então, espero vocês no site Lá Concursos. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.